Começar o nosso programa com uma notícia publicada. Eu vou pegar a publicação do site da CNN, mas ela corre em outros portais de notícias, em outras emissoras também. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, defendeu hoje a duração do inquérito das fake news em decisão na qual convocou mais uma audiência de contextualização no processo que discute transparência de emendas parlamentares. O que isso quer dizer? Bom, ele tinha de apresentar um despacho na Suprema Corte para tratar de emendas parlamentares, o que ele chama de rastreabilidade das emendas parlamentares. Compreender todo o caminho da emenda. Emenda é aquele recurso que todos os deputados federais, senadores lá em Brasília têm direito, um pedacinho do bolo da União, e ele pega esse recurso e endereça, destina esse dinheiro para uma obra numa cidade, no estado dele, no caso dos senadores, ou nas cidades que elegeram um determinado deputado. Ali vão para uma obra de infraestrutura, asfalto, recursos para áreas de saúde, educação, escolas, enfim. O deputado tem essa caneta, ele tem esse direito. E aí tivemos ao longo da nossa, pelo menos desde a redemocratização, eu poderia contar aqui uma dezena de problemas, escândalos, operações da Polícia Federal envolvendo emendas parlamentares. Que é uma, ó, lembra dos sanguessugas, a máfia das ambulâncias, ainda nos governos do PT. Mas tivemos antes também os anões do orçamento. Para quem tem aí um pouquinho mais de idade, vai se recordar ali, governo Fernando Collor de Mello, começo dos anos 90. Os anões do orçamento. Vamos lá. Essas emendas, agora, elas passam ali debaixo do guarda-chuva do ministro Flávio Dino, que um dia já foi parlamentar também, foi deputado federal, foi eleito senador, mas deixou o povo do Maranhão na mão porque não exerceu o mandato, afinal de contas, preferiu a toga. Fato é que, num despacho sobre essas emendas, o ministro Flávio Dino foi mais um dos atuais integrantes da Suprema Corte que defendeu o estapafúrdio. Eu estava pensando numa palavra bem chata. E aí eu pensei na palavra estapafúrdia, que quer dizer absurdo. Algo que não tem mais pé nem cabeça e muito menos razão para ser. Esse inquérito das fake news. O inquérito do fim do mundo, como um dia batizou o então decano naquela época do STF, ex-ministro Marco Aurélio Mello. Lá em 2019, em 14 de março de 2019, portanto sempre insisto, é um inquérito que fez aniversário, 7 anos, uma raridade no nosso país, talvez no mundo, em países democráticos, o inquérito durar 7 anos, ele perde a finalidade se é que um dia teve. Pois bem, é mais um, porque o ministro Gilmar Mendes fez a mesma coisa. Acho que ninguém aqui precisa da opinião de Alexandre de Moraes sobre esse inquérito, porque é a guilhotina dele. É com este inquérito que ele persegue e pune quem se arrisca a criticar o Supremo Tribunal Federal e longe de qualquer um defender ataques, ao que eles chamam de ataques. Ataque, penso eu, é algo que foge, que está à margem da civilidade. Ninguém aqui defenderia jamais qualquer tipo de ofensa ou agressão ao Supremo, a ministros do Supremo, não. Mas críticas hoje em dia também não pode. O ministro Gilmar Mendes deixou isso muito claro recentemente. E agora Flávio Dino faz o mesmo. Eu trago aqui, portanto, a frase de Flávio Dino, porque nesse despacho sobre as emendas, ele conseguiu falar do inquérito das fake news. E aí, quando eu terminar a frase dele, vou trazer também fazer uma menção ao jornal Estado de São Paulo, um editorial. Acho que vai ficar claro onde é que eu quero chegar e o que é que pode acontecer no Brasil durante as eleições. No despacho, o Dino cita diretamente o inquérito para argumentar que processos que tratem de temas complexos exigem decisões em cascata e tempo institucional de amadurecimento. Segundo ele, algumas ações não comportam respostas simples ou imediatas, sob risco de que a solução judicial se mostre ineficaz ou insuficiente. Aspas. O enfrentamento de questões de difícil equacionamento, como aquelas relacionadas à execução de emendas parlamentares, combate a desmatamento na Amazônia, no Pantanal e fake news, não comportam respostas simples ou instantâneas.
Nesse liquidificador, ele conseguiu colocar emendas parlamentares, desmatamento da Amazônia, Pantanal e fake news. Fake news que, lembramos aqui, não é crime tipificado. Não existe crime de fake news no Brasil. Mas ele consegue colocar tudo no liquidificador para defender que este inquérito permaneça aberto. Como disse Gilmar Mendes recentemente, pelo menos até o ano que vem. Afinal de contas, temos eleições pela frente. Não à frente do TSE, porque nenhum deles, nem Gilmar Mendes, comanda hoje o TSE, nem Alexandre de Moraes, nem Flávio Dino. Mas fato é que talvez o STF, por meio deste inquérito, servirá como a nova guilhotina contra a direita no Brasil, para perseguir, para colocar quem critica o STF e os pré-candidatos hoje têm feito isso à exaustão no campo da direita, criticando o STF, criticando ministros do STF que abusam e que atuam como ativistas políticos. Será que vai parar todo mundo? Porque começa com os pré-candidatos, com aqueles que já atuam na política. Depois entram os influenciadores, os jornalistas, os artistas e quem mais na nossa sociedade civil queira, por exemplo, criticar o STF ou pedir impeachment de ministros do STF, porque aí é onde dói para eles. Aí é onde pega. Eles sabem que com um Senado reformado, não esse covarde que tá aí, esse não, mas com um Senado reformado, 54 cadeiras estão em jogo hoje no Brasil nas eleições de 4 de outubro. Com uma maioria conservadora de direita, provavelmente nós teremos ministros do STF empichados. Provavelmente eles vão sair de lá, porque a tal reputação ilibada não é tão ilibada assim, aliás, não é nada ilibada. Então eles vão sair de lá. E aí começa a perseguição antecipada. É disso que se trata essa defesa agora, deste inquérito que já durou muito mais do que deveria, se é que um dia poderia ter sido aberto da forma como foi, de ofício, numa canetada individual do então presidente do STF, Dias Toffoli, agora enrolado até o pescoço no caso Banco Master e o seu resort Itaiaia. Sem sorteio foi entregue a Alexandre de Moraes. E a Procuradoria-Geral da República, que representa, que tem o papel acusatório, provocador, não foi consultada. A Procuradoria-Geral da República não pediu a abertura desse inquérito na época. Aliás, o PGR, os PGRs, reclamaram muito naquela época deste inquérito. E aí, para finalizar, trago rapidamente um trecho mínimo do Estadão, do editorial do Estadão de domingo, falando sobre isso. Vai aparecer na sua tela um print bem rapidamente do Estadão. É de justiça louvar o ministro Gilmar Mendes por sua franqueza. Em entrevista ao Jornal da Globo, no dia 22, ele defendeu em português impecável que o inquérito das fake news permaneça aberto pelo menos até as eleições. Assim, o decano do STF dissipou qualquer dúvida que ainda pudesse haver sobre a natureza de uma investigação que há muito tempo deixou de ser um instrumento de proteção institucional do STF e, consequentemente, da democracia, para se converter em expediente de perseguição a desafetos de ministros e de controle do discurso político. É disso que se trata. Parabéns, Estadão. Sabemos que na imprensa tradicional, os veículos, os jornais, ficaram naquele papel de médico e monstro, Ruth e Raquel, para quem prefere uma novela, Mulheres de Areia, não era? Mas fato é que esse editorial está correto e finaliza da seguinte forma: ao manter aberta uma investigação de caráter opaco e contornos indefinidos durante o período em que o debate público deve ser livre, não menos livre, mas mais livre, o Supremo abraçou o risco de projetar sobre o processo eleitoral uma sombra de interferência que tem de ser dissipada e não estimulada. Senhoras e senhores, é disso que se trata. O Supremo começa a abrir as asas para atrapalhar as eleições no Brasil. A gente, na medida do possível, diante de uma ditadura da toga, do regime que hoje é vigente no nosso país, devemos minimamente
estar vigilante.